Porque o que eu tenho notado hoje em dia é que o triatlon, as pessoas se cobram demais, né, Michel? Acho que até por influência de mídias, né, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, então a galera acaba sendo o que não é para os outros. E isso acaba causando algo que não faz bem pro esporte. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, uma conversa interessantíssima com o Luiz Navas, um cara aí super bacana que tem uma filosofia, uma metodologia de treino, uma maneira de abordar o treinamento do triatlon muito interessante. Ele me foi apresentado lá atrás por um outro convidado, o Mika Altemani, o Amilcar Altemani, que participou aqui do Endorfina e contou a sua história, que é super inspiradora até hoje. Ele vem inspirando e emocionando muita gente que ouviu. Ele aí é um triatleta que eu conheço há mais de 30 anos. E o Mika, como eu chamo ele, né, como os amigos chamam ele me falou do Navas, né, como também é conhecido, e me chamou muito a atenção, fez aí bastante referências legais, e eu falei, puxa, cara, esse é um cara que eu quero conhecer, e de fato é um cara interessantíssimo, foi um episódio, uma conversa sensacional, tenho certeza de que vocês vão curtir a maneira como ele aborda a assessoria dele, a maneira como ele aborda aí também o lado profissional e a vida dele, e a gente conversou, né, dessa conexão que ele tem com a Amilcar, do famoso padrão Navas de ser, que ele diz que já existe aí esse jargão, né, que muitos alunos falam para ele e tal, de empreendedorismo, vocês vão entender, vocês já viram o vídeo aí que ele gravou chamando vocês para ouvirem o episódio, a gente vai falar um pouco aí do índio gigante, da influência do irmão mais velho, o Vlad, do pai, né, a idolatria que ele tem pelo irmão, a relação que ele tem muito legal com o irmão, do surf, do ciclismo, do biathlon, a gente falou do Ironman, da experiência dele em Ironman, o Ironman que ele competiu com a esposa, a gente falou como é que ele teve a ideia, a sacada de criar a Navas Tri, aí vem muito desse lado empreendedor dele e do próprio irmão, né, que ele aprendeu também junto com o irmão. Falamos sobre emoções, falamos sobre a performance como negócio, a gente falou da metodologia dele, como é que ele procura se aperfeiçoar e cada vez se embrenhar mais nesse mundo do triatlon, não somente com estudo, mas também com um lado prático, né, ele vai experimentando e colocando na prática muitas das teorias que ele vai desenvolvendo à medida que os anos vão passando. É um cara muito legal, tenho certeza de que vocês vão gostar, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que têm apoiado o Endorfina, não somente financeiramente, aliás, mais e mais pessoas têm apoiado e descoberto o Endorfina e apoiado o Endorfina financeiramente, eu sou muito grato aí a vocês, mas a todos vocês que ouvem o Endorfina, se você está aqui ouvindo essa mensagem agora, eu sou muito grato a você por estar ouvindo Endorfina, por estar curtindo esse meu trabalho que eu nunca podia imaginar que eu ia chegar até aqui onde cheguei e até a audiência que eu tenho, então assim, é um trabalho que me dá bastante... que me dá bastante satisfação e cada vez mais porque eu percebo que vocês estão cada vez mais se identificando com o Endorfina, então obrigado a todos vocês que têm apoiado, que vocês que têm feito stories do Endorfina, vocês que têm espalhado o Endorfina aí para os seus amigos, colegas, pessoas aí do trabalho, familiares, enfim, essa é a maneira que eu tenho de fazer esse trabalho chegar a cada vez mais pessoas e se tornar cada vez mais relevante. Se você não segue ou não assina o Endorfina no Instagram, Endorfina BR, vai lá e siga, você vai ficar atualizado e você vai ver fotos cada vez, tenho tentado publicar fotos cada vez mais interessantes dos convidados, fotos fora do padrão. Se você não segue, não assina o Endorfina no Spotify ou na Apple Podcasts ou no Google Podcasts, saiba que isso é gratuito e se você faz isso, você me ajuda porque faz com que outras pessoas descubram o Endorfina através dos algoritmos aí desses agregadores de podcast e você ouve o Endorfina em qualquer outro agregador de podcast que existe por aí, no Deezer inclusive, e também no meu site endorfinabr.com. E
Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Se você quer ouvir todos os episódios do Endorfina, vai nesses agregadores que eu falei, vai lá no meu site, como por exemplo, você consegue ouvir o episódio da o episódio da Marcella Toldi, não é a Ana Marcella, é Marcella Toldi. O episódio da semana passada é um episódio que está repercutindo bastante até hoje, uma menina aí com uma história bem legal. Ela chegou a ser vice-campeã da Brasil Ride, ao lado da Viviane Faveri. É uma pessoa que já ganhou aí Gran Fondo, é uma menina super legal, super inteligente, que atualmente está morando em Miami. Se você não ouviu, vai lá e ouça, mas todos os outros episódios do Endorfina você encontra nesses agregadores e no site do endorfinabr.com. Mas agora eu quero novamente agradecer a todos vocês que têm apoiado o Endorfina, não só pela plataforma Apoia-se, de financiamento coletivo, aos novos apoiadores aí que têm recebido as suas camisas e camisas de ciclismo e as camisetas de corrida em casa, mas a todos vocês que têm ouvido, a todos vocês que têm feito stories, né? Parece que já virou agora uma mania aí dos ouvintes do Endorfina fazer stories para estar divulgando e dando o seu depoimento, enfim, a sua opinião a respeito de um ou outro episódio. Então, obrigado a todos vocês. Eu procuro repostar todos aqui também no meu stories, para que outros ouvintes também saibam o que os ouvintes estão achando dos episódios que estão gostando. Então, obrigado a todos vocês que têm também divulgado e compartilhado Endorfina nas suas redes sociais, com seus colegas de treino, colegas de trabalho, enfim, familiares. Isso é o que faz o Endorfina crescer e a cada dia ele tem crescido mais. Então, muito obrigado a vocês. E se você não ouviu o episódio da semana passada com a Marcella Toldi, sempre me equivoco. A Marcella Toldi, vai lá e ouça um episódio interessantíssimo, fez o maior sucesso também, está dando ainda maior repercussão. E qualquer outro episódio de Endorfina você acha no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou lá no meu site endorfinabr.com, onde você também encontra vários links para os assuntos que a gente vai conversar aqui hoje, ou que a gente conversou em cada entrevista. Então, se você quer conhecer o Luiz Navas mais a fundo, ou alguns assuntos que a gente abordou na conversa de hoje, ou a Marcella, ou o Aderbal, ou o Reinaldo Colucci, ou o João Amoedo, ou o João Paulo Diniz, ou o Ronaldo da Costa e todos os outros convidados que passaram por aqui, basta entrar no endorfinabr.com e dar uma olhadinha no post de cada episódio e você vai ver lá no finalzinho alguns links aí não somente para as redes sociais, para os sites, para as páginas de Facebook dessas pessoas, meus convidados, mas também para a gente conhecer um pouquinho melhor aí dos assuntos sobre os quais a gente conversou, tá bom? Vamos lá, agora uma mensagem rápida dos patrocinadores e vamos para o episódio. Novamente, eu quero agradecer a Supacaz, o patrocinador do Endorfina Podcast. A Supacaz faz produtos que eles dizem que são produtos casuais. O nome Supacaz já vem aí dessa junção aí de uma abreviatura, de um como é que se fala? Um slang, uma gíria. Em inglês, super casual, e esse era o apelido que tinha o Anthony Synyard, que é o herdeiro da Specialized, filho do Mike Synyard, e ele resolveu então levar esse nome para um negócio dele, que surgiu em 2010, começou com fitas de guidão super coloridas e super legais, de qualidade excelente, e depois agora, nos últimos anos, ele tem expandido até para selins. Em breve aqui no Brasil você vai encontrar também selins através do representante oficial, da importadora oficial da Supacaz no Brasil, a ultracicle.com.br, lá em Ponta Grossa, dos meus amigos Paulo e Kathleen. Então dá uma olhadinha no site ultracicle.com.br e confira todos os produtos da Supacaz, que vão desde as fitas de guidão, as meias, as luvas, as tampas da caixa de direção, suportes de garrafinha, ferramentas, a famosa bomba aí, que alguns amigos até já me disseram que olharam a bomba no site da Supacaz. Eu acho que ainda não tem no site da Ultracicle. A última vez que eu falei com o Paulo estava para chegar, mas eles vão colocar no site, é claro. Mas enfim, você dá uma olhadinha, tem uma bomba de pé fabulosa com aquele padrão de cor chamado Oil Slick, que eu já venho descrevendo aqui nos últimos episódios. Muito legal. Se você não conhece, vai lá e confere, porque vale a pena. São produtos de altíssima qualidade, assinados e avalizados por ninguém mais, ninguém menos do que Peter Sagan, todo mundo conhece, dispensa apresentações, e a lenda do mountain bike, o Christoph Sauser, o suíço,
suíço aí, mega multicampeão, que é ávido usuário da Supacaz, não somente das meias e luvas, mas também das famosas manoplas de mountain bike que a Supacaz tem, de toda sorte de cores e formatos e shapes ergonômicos e tudo mais. Então vai lá dar uma conferida no site ultracicle.com.br, lá você confere todos os estados, são 15 estados atualmente que tem lojas que revendem a Ultracycle, lojas que revendem, né, a Supacaz, e se você está num estado onde a Supacaz não te atende, entre em contato com a loja que tem na sua cidade e pede para eles representarem a Supacaz, entrar em contato com a Ultracicle, e você, ouvinte do Endorfina, tem um desconto exclusivo no frete. Você tem o frete gratuito para qualquer compra realizada no site. Atenção, é somente no site ultracicle.com.br. Compre no site ultracicle.com.br e na hora de fazer o checkout, coloca lá no cupom de desconto a palavra endorfina. Endorfina, tudo em caixa alta. Automaticamente o frete das compras acima de R$100 vai ser gratuito para você, não importa onde você esteja no Brasil. Essa promoção é válida por tempo indeterminado, enquanto durarem os estoques, e somente para entregas feitas no território brasileiro. Supacaz BR, você encontra o perfil da Supacaz no Instagram e no Facebook Supacaz Brasil. Não se esqueça que Supacaz termina com o Z, não é com S, é Z. Supacaz termina com Z, então Supacaz BR no Instagram e Supacaz Brasil no Facebook. Chega lá e confere. E quero agradecer também a Probiótica, patrocinadora do Endorfina Podcast há quase um ano, patrocinadora do circuito 3-Day Series, do circuito de Ironman Brasil e do Letap Brasil 2020. Probiótica tem toda a linha de suplementos para o seu esporte de endurance, não importa se é a natação, ciclismo, a corrida, o triatlon, o mountain bike, o remo ou qualquer uma atividade que você faça por mais de 45 minutos de maneira intensa, você encontra na linha da Probiótica toda a sorte de suplementos para te ajudar não somente a ter um desempenho melhor, mas também ter uma recuperação melhor ou ajudar a suprir as necessidades que por acaso faltem na sua alimentação diária e que com o esforço você precisa então de ter uma suplementação. Então procure no site probiotica.com.br e você vai conhecer a linha enorme que tem de produtos que vão desde a linha completa de Carbap, que é uma marca da Probiótica, e tem o Carbap Gel, o famoso Carbap Gel que você encontra aí em todas as melhores lojas do segmento, mas também o Carbap Energy Beat, você tem o Carbap 4.1, você tem o Carbap Energy Gum, que são as gominhas que eles lançaram agora mais recentemente de carboidrato, né, que eu já venho falando aqui também, é uma alternativa super legal para você ter na bolsa, no porta-luvas do carro, para você ter, enfim, no bolso quando você faz um pedal, ou para você usar quando você sente aquela fomezinha antes do treino ou logo depois do treino, se você vai demorar um pouco para se alimentar depois. Então, toda a linha da Probiótica você encontra no site probiotica.com.br e na hora de fazer a sua compra, você entra também no site loja.probiotica.com.br. Você confere todas as novidades da Probiótica, lançamentos, toda a interação que a Probiótica tem, não somente com os clientes finais, mas também com seus atletas patrocinados. Eles têm um esquadrão que eles chamam de atletas patrocinados de diversas modalidades. Vale a pena lá você conferir, e isso tudo nas redes sociais da Probiótica, Probiótica Oficial no Instagram, você encontra aí todas as novidades que eu acabei de falar. Então, vai lá, segue a Probiótica no Instagram, probiotica.com.br, a marca de suplementos mais completa do Brasil para o seu esporte de endurance. Ele é um professor de educação física e treinador formado pela Faculdades Integradas de Santo André. Após viver uma fase complicada na adolescência, foi encontrando seu caminho através do esporte de endurance. O começo na natação em 1991, numa academia de bairro, o levou aos biatlons, como eram chamados os aquatlons na época, né? E 3 anos depois estreou o famoso Triatlon Internacional de Santos. 10 anos depois, participou do seu primeiro Ironman em Florianópolis. Após muitos anos competindo e observando os movimentos da modalidade, resolveu criar em 2015 a sua própria assessoria. Fruto de muita dedicação, horas e mais horas de estudo e trabalho sério, vem construindo ao lado da esposa Thelma uma excelente reputação no meio do triatlon. De surfista a triatleta, de repetente a estudioso, o proprietário da Navastri, da Sprint Academia e agora também de uma granja de índios gigantes, o empreendedor Luiz Navas Júnior.
Seja muito bem-vindo, Luiz. Fala, Michel, tudo bom, cara? Essa de empreendedora Galos Índio Gigante foi uma surpresa, hein? Ficou muito bom. Cara, me diz uma coisa, você já tá manjando tudo de barbela, de crista, do bico, tamanho da cabeça do galo? Já estamos manjando tudo das características e seleção genética para ter uma ave de ponta e concorrer com os maiores criatórios do Brasil. Cara, que inusitado, o cara criar, para quem não sabe, né, eu acho que a maioria não sabe, índio gigante é um tipo de galo enorme, né, chega até mais de 1 metro, né, medindo da ponta da unha até a ponta do bico. Eu fiz um mini curso sobre índio gigante, a hora que você me contou. Você tá já manjando bem do assunto, aí quer dizer, meu sócio, Michel. Mas, cara, que bacana, que inusitado um negócio desse. Mas ela é uma ave também considerada ornamental, mas ela também serve para o abate, né? Eles fazem esse melhoramento para ganho de carcaça um pouco mais precoce, né? É uma ave que ela tem um desenvolvimento muito rápido e ela ganha aí precocidade para essa demanda de ave caipira, né? Tem gente que gosta mais. Seria uma carne mais orgânica, no caso, né? Diferente dessas de granja, onde tem muito hormônio, muito antibiótico, né? Então acaba indo para essa linha aí. Cara, e você então é sócio do teu irmão, né? De um dos teus irmãos mais velhos nessa nova empreitada aí da granja. Agora, da onde que vem essa tua veia de empreendedor? Da onde como é que você se descobriu empreendedor? Então, Michel, isso foi uma coisa que devo ter dado, assim, do meu pai, né? É algo meio que de DNA, eu acredito, porque eu com 23 anos, né, depois de algumas indas e vindas aí no triatlon, eu fui trabalhar, né, como eu estava trabalhando na época já com meu pai, e aí eu comecei a frequentar a casa do meu irmão mais velho no litoral norte e tal, e aí eu comecei a guardar um dinheirinho, e aí meu irmão também me ajudou bastante nisso, né? Então eu frequentava a casa dele, aí pintou um terreno lá no sertão de Camburi para comprar, ele já me ajudou nisso, fez uma intermediação, falei, porra, legal. Aí, desse terreno eu fui juntando dinheirinho, desse terreno já virou uma casa, aí já com 25 anos eu já tinha uma casa no litoral e acabava indo lá com os amigos e tal. E paralelamente a isso, veio uma oportunidade de administrar uma academia, né? Na época eu já tinha iniciado o curso de educação física e meu irmão tinha um grande amigo numa academia lá que era o coordenador da academia e teve uma história lá de briga entre os sócios e tal, e acabou que pintou na mão da família, né? Tipo, meu pai entrou em negociação, pegou ali o ponto para administrar e como eu estava cursando, né? Um segmento totalmente diferente do que a família já tinha. Meu pai ele tem uma metalúrgica hoje há mais de 40 anos, que ele fundou junto com o meu avô, e que sempre foi o sustento aí da família. E como eu estava cursando educação física, coincidentemente, eles viram por bem me colocar lá na parte administrativa, e eu com 23 anos ainda, né, muito jovem, e já vindo aí de um passado aí esportivo, né? Embora tenha tido aí esse passado de repetência aí em fases anteriores na escola, não era um bom aluno, enfim, estava indo para um lado meio desvirtuoso, eles deram esse voto de confiança e eu agarrei ali com unhas e dentes, comecei a aprender muito sobre essa questão de gerir pessoas, né? Que é algo muito complexo, né? Até hoje é algo que desafia muito. Mas eu acabei que me dando bem nessa área, assim, né? E, assim, é uma mudança radical, porque de metalúrgica, onde você trabalha num salão com telha de brasilite, com injetor, as máquinas lá que derretem em altas temperaturas, então era 45 graus, com bota bico de aço, protetor auricular, todo aquele sistema de chão de firma mesmo. E você vai para uma academia, cara, com 23 anos, eu falei, daqui eu não saio mais não. O teu irmão esse teu irmão é quantos anos mais velho? São 13 anos de diferença, 13. Ah, legal. Tá. É uma idade bem, bem diferente. Tanto que, assim, a minha juventude, né, que nem esse, meu irmão mais velho é 13, aí eu tenho uma irmã que são uns 11 anos de diferença e um irmão mais novo de 9 anos de diferença.
Então, meio que eu escapuli aí nesse processo, né? E, assim, a minha infância foi muito sozinha, assim, eu não tive companhia dos irmãos, porque quando eu tava ali com 5, 6 anos, eles já eram adolescentes, né? Já era uma outra, né, cabeça aí, em termos de curtição. Então, eu fui ter esse contato mais, assim, de irmãos com a minha adolescência, né? Depois dos 18, 19, 20 anos, depois dessa minha primeira passagem pelo triatlon, né? E aí que começou a bater um pouco mais. Então, eu tive um amadurecimento muito bom e influenciado, assim, por esse meu irmão mais velho, o Vlad, que eu acabei aprendendo muita coisa com ele nesse âmbito, né, de negócio e tal, e meu pai também, né, que foi o fundador aí da empresa aí que pertence à família hoje, né. Legal. Você, né, como você me contou, você teve aí uma passagem não, né? Você foi surfista, né? Quando era ainda garotinho, recém-adolescente e tal. E você citou aqui agora de novo que você estava, enfim, indo para um caminho que não era legal. E aí você resolveu, tua mãe, acho que resolveu, teu pai resolveu te colocar no esporte. Você já começou a trabalhar também aí com uma idade ainda cedo, provavelmente na metalúrgica do teu pai. E aí você começou a nadar e você, de certa maneira, foi sendo descoberto como um nadador bom para tentar ser nadador competitivo. Conta um pouco esse começo. Legal, vamos lá. Eu, assim, na fase ali entre 11, 13, 10 e 12 anos de idade, né? Eu, assim, antigamente as brincadeiras eram de rua, né, Michel? Não tinha internet, não tinha videogame, não tinha computador, não tinha nada. Então era muito brincadeira de rua mesmo. Então a gente vivia muito na rua, jogava futebol, paredão, peão, bolinha de gude, soltar pipa, puta, era coisa que eu adorava. E tinha uma febre do skate também, por volta de 89, 90. Então, eu vivenciei muito essa fase, assim, né? Uma fase de pré-adolescente, porém eu morava numa região bem periférica da zona leste de São Paulo, e a gente vivia ali na rua, né? E com os meninos mais velhos, e aí tinha um grupo lá de skate, né? Na época chamava Bate Skate, e eu lembro que tinha todo um batismo para você entrar nesse grupo, tal, enfim, tinha uma série de coisas. E eu caí, né? Nessa minha fase aí eu acabei que ficando muito rueiro, né? Eu gostava de ficar na rua, porque as brincadeiras eram na rua, os amigos eram na rua. Então eu acabei que largando a escola meio de lado, né? Estudava aí numa escola pública no primeiro momento, até a 3ª série. Aí com um pouco mais de condição, meus pais me colocaram numa escola particular a partir da 3ª, 4ª série. E quando eu fui para a 5ª série foi um choque, né, cara? Tipo assim, repeti praticamente no meio do ano já, né? Não gostava, enfim, foi uma coisa que né, foi meio pesado. Aí eu continuei na rua, né? No 2º ano cursando a 5ª série, né? Meu pai sempre trabalhou demais, assim, nessa época ainda estava, né, se consolidando com a empresa, né? Então eu ficava muito com a minha mãe. E eu acabei que veio repetindo novamente a 5ª série pela 2ª vez, né? Aí meu irmão junto com meu pai falou, ó, chega que deu, né? Escola particular, 2 anos assim, o que tá acontecendo com esse moleque? Aí me colocaram para trabalhar, né? Aí comecei a trabalhar, né? Estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite ficava ali em casa, mas de vez em quando eu ainda fugia para andar de skate com os moleques na rua. E aí, assim, eu sempre tive, assim, sempre idolatrei muito esse meu irmão, né, cara? Ele sempre foi uma figura, assim, que o irmão mais velho, né, cara? Você sempre que tenta se espelhar um pouco, por mais que tinha essa grande diferença de idade e tal. E aí um dia ele me chamou para ir fazer natação, né? Ele fazia já natação aí numa academia de bairro, e vendo aí que precisava ocupar minhas noites também, né, porque não estava dando para me segurar, ele me chamou para ir para essa academia. Aí eu falei, nossa, meu irmão me chamou, que legal, tal, vou com meu irmão mais velho, já era surfista, tal, né, já tinha uns carrão na época lá, aquele Passat Pointer, né, que era antigo lá, eu ligava. Eu lembro. Gol GTI, né, eram umas máquinas, né, antigamente. E aí eu acabei que indo, né, coisa de 4 aulas, eu da piscina pequena nunca tinha tido contato com piscina, a não ser assim, piscina de sítio, que meu pai tinha, né, e fui pra piscina grande, né.
E coisa de 2 meses, assim, o treinador lá, né, que é o Dema, né, e o Silvio, que hoje eles também têm assessoria esportiva, eles me convidaram, falaram pro meu irmão, falou, pô, o seu irmão, ele leva um pouco de jeito, né, ele aprendeu rápido tal, e tá se desenvolvendo super bem, e a gente tem uma equipe de treino que é de segunda a sexta, né, era no período da noite, vê lá se ele não quer participar tal, e ele passou isso pros meus pais, né, e eu falei, legal, vou, né, não tinha muita noção ainda na época, né, então comecei a frequentar essa equipe. E aí foi um grande marco na minha vida, né? Eu acho que aí começou realmente um contato com o esporte e delinear um pouco do que sou eu hoje, né? Com certeza foi um grande marco, porque eu indo para essa equipe, coisa de uns 3 meses depois, a gente foi para uma primeira competição, né, de natação, né? Que era a CM de Itaquera, né, na época. E aí eu lembro que eu não queria ir nessa prova, né? Eu falei com a minha mãe para ela me levar no hospital, engessar meu braço, porque eu não queria ir, eu tava com medo, né? Eu não sabia claro. O que era o negócio. Tanto que numa das tomadas de tempo, né? Até uma situação engraçada, né? O Dema, ele falou, sobe no pódio, né? Para fazer uma saída e fazer uma tomada, acho que era de 50 metros. E era de costas essa tomada. Ele mandou subir no pódio, eu subi no pódio, né? Lá em cima. E eu nem liguei, tipo, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter que virar no ar de costas pra entrar de costas? Eu não sabia, cara. E todo mundo tirou mó barato de mim, né? A molecada toda, né? Nossa, a gente vai e tal. Eu dei, não, aí chamou um outro menino lá, pô, mostra pra ele como é que é. Ó, tá vendo esse ferrinho que tem aqui embaixo? Segura esse ferrinho aí, e aí você faz assim. Aí ele mostrou, eu falei, tá, tipo, fiquei mó envergonhado e tal, enfim. Aí eu acabei que, não quero fazer isso daí, né? Mas no final das contas, acabei que indo participar dessa competição. Pô, foi 4 medalhinhas, né? Para um adolescente, ali, pré-adolescente de 12 para 13 anos. Foi algo que mexeu comigo, assim, sabe? Me marcou. Claro. Eu falei, puta, que legal, cara. Aí minha mãe ficou toda empolgada, né? E passou pro meu pai. Aí eu comecei a me dedicar cada vez mais, né? Para natação. Na época tinha um projeto que chamava Projeto Nadar, né, que foi em 90, 91, 92, 93, 94, participando. Nunca cheguei a me federar, né, porque também logo de início, assim, né, eu comecei a natação em 91, só que em 92 eu já participei de um primeiro biatlon. Era um biatlon de final de ano lá na USP. E o Dema, lembra que fez essa prova como uma prova festiva, né, de encerramento de ano, aí convidou todos os nadadores, a gente foi, não sabia nem correr direito, morria com aquela dor lateral, sabe, era uma coisa horrível para mim correr, cara, eu sofria tanto, fiquei mais de ano sofrendo com essa dor, e nadava super bem, saía bem, e na corrida todo mundo me passava. E aí eu já tive esse primeiro contato, então com isso eu já conheci mais um menino que entrou na equipe, já fazia triatlon, foi aí que eu conheci o triatlon, né, falei, nossa, ainda tem bike também, olha que negócio legal. E nessa primeira prova de biatlon aí eu fiquei em 3º colocado, então já acendeu um pouco mais, né, essa chama de competidor, né, então eu falei, porra, que legal. E aí tinha um circuito litoral norte, né, em 93, que é as provas do Vanderlei lá da Habitat, ele fazia, ia uma puta galera legal, uma molecada que fazia nessa época, né, tinha muita gente legal que fazia, a categoria 15, 19 anos era a categoria mais disputada, né, pra você ver como o triatlo hoje em dia, né, tinha uma Felipe Pita, Akira, Fernando Dabitabi, Edmilson, nossa, cara, tinha uma galera bacana, assim. E aí eu acabei participando desse circuito em 93 e já enchendo o saco do meu pai para comprar uma bicicleta. Falei, não, eu quero ir para triatlon. Aí nisso já acompanhava o esporte espetacular na época, já tinha algumas reportagens falando da Fernanda Keller, que fazia já os Ironmans, né? Já tinha destaque internacional lá em Kona. Aí eu olhava aquilo lá e para mim, assim, eu nunca imaginei na minha vida fazer um Ironman, né? Eu já tinha um contato ali com a natação, já estava pegando contato com a corrida e com a bike, mas era uma coisa que eu nem imaginava, né? Ironman para mim era uma coisa... Tanto que no Brasil não tinha, né? Era só fora, meio que para classificar você tinha que ser convidado, né? Era alguma coisa assim. E eu em 94 estreiei no triatlon, né, com o Internacional de Santos, em um ano que a largada era às 2h da tarde, de domingo mesmo. Então, acabei estreando aí, e aí foi, puta, paixão, né, cara? Já tinha esse veio meio competidor,
E aí acabei que me dedicando muito às competições, né? Com isso, né, meu pai e a minha família entendeu que nisso eu passei, né, pela 3ª vez estudando a 5ª série. Porra, felizmente. E passei direto ainda, viu? Sem nenhuma recuperação. E aí eles acharam por bem me liberar do trabalho, né? Falou, não, vamos ver essa dedicação, esporte é uma coisa legal. A gente não tinha ninguém da família que tinha sido esportista, nada do tipo. Meus irmãos já muito novos já foram trabalhar com meu pai, e nem mais ninguém próximo assim da família tinha esse lado mais esportista. Aí acabei que indo, e as viagens era super legal, né? Viajava com meu pai, com a minha mãe, às vezes meus irmãos iam, cunhado, enfim, então era bem bacana, ia fazer a prova, depois ia lá nos restaurantes comer frutos do mar, tal. Então a família acabou que gostando. Virou um evento, né? Era um evento, era uma viagem familiar onde você ia lá fazer a prova e depois, né, tinha toda essa confraternização, então acabou ali aproximando um pouco mais a gente, tal. E o Vlad? Oi? E o Vlad? Então, o Vlad já não acompanhava muito nessa época. Ele tinha já a vida dele, já era casado, né? E ele frequentava, ele era surfista, né? Então ele sempre gostou muito de pegar onda. Então ele acabava indo para casa dele lá em Camburi e tal, ficava mais lá. Então nessa minha época aí eu ainda não tinha um grande contato. Assim, o primeiro grande contato com ele foi ele me levar para natação, né? Que foi um marco ali, que eu falei, nossa, legal. E depois disso foi depois já quando eu voltei a trabalhar de novo na metalúrgica, isso já com 18 anos, né? Que aí eu comecei a ter esse lado mais aí empreendedor e convívio ali mais próximo. Foi aí que eu comecei a surfar também. Com 18, 19 anos, aí ia pra praia todo final de semana, que foi uma fase que eu competi triatlon até 97, mais ou menos. E já com 18 anos, cara, deu um estralo assim, do nada. Eu tinha acabado de fazer uma seletiva de um duatlon terrestre lá em Interlagos, em 96, e tinha pego uma boa classificação e tinha sido convocado para a seleção brasileira. Era uma prova mundial que ia ter na Itália, em 97, se eu não me engano. E tinha vindo de um Troféu Brasil, uma primeira etapa onde eu tinha andado muito bem, tinha liderado grande parte do trajeto e tinha ficado em segundo geral ali do short, né, da molecada, tava indo assim muito bem. Só que, cara, eu não sei te explicar, não houve nada que me motivou a simplesmente parar. Eu cheguei um belo dia, bati na porta lá da metalúrgica e falei, quero trabalhar. Aí olharam para mim assim com espanto, porque eu nunca tinha comentado nada, não foi um ensaio, não fui conversar com meu pai, nada. Eu cheguei do nada assim e falei. E nessa época eu tava treinando com o Marcos Paulo, que lá em 95 eu comecei a treinar com ele, e treinei em 95 e 96. E foi uma época que eu conversei com ele por telefone, ele falou, porra, Luizinho, mas agora que você tá desenvolvendo super bem e tal, você vai parar? Eu falei, Marcos Paulo, não sei, cara, vou trabalhar com meu pai e tal, não sei o quê. Enfim, foi algo ali que, assim, eu não tive um direcionamento, vamos dizer, de ter alguém que falou, peraí, você pode ter um potencial para ser explorado, de ser um atleta, tal, não sei o quê. Eu não tive isso, mas ao mesmo tempo eu também não me arrependo, porque hoje, assim, para você viver de esporte é complicado, né, Michel? Pois é. Você pega aí os atletas hoje que são profissionais brasileiros de outras modalidades, né? Que nem é o caso do triatlon, cara. É muito difícil você sim, conquistar coisas, né? Bens materiais, ter um rendimento que vai te dar uma tranquilidade. Então, essa época para mim foi marcante nesse sentido. Me fez crescer muito profissionalmente na questão assim de ter um direcionamento para business, né? Que foi aí mexendo com terreno na praia no início, com casinha e com academia, né? Então eu tenho uma longa história aí também desse lance de academia. Será que esse teu abandono momentâneo do triatlon não foi um certo amadurecimento e até talvez uma meia-culpa para você voltar a dar atenção pro negócio do teu pai? Então, eu não sei. Porque sempre rola isso, né? Quando o pai tem alguma coisa, a mãe tem algum negócio, tem um negócio familiar, tipo assim, pô, os filhos têm que
tem que continuar. E teus 3 irmãos Isso. lá e você único fora, né? Isso. Será que não foi alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que tem um pouco disso, Michel, porque meus irmãos, eles começaram a trabalhar muito jovem também, com 12, 13, 14 anos, eles já estavam lá fazendo parte, e desde que eles entraram, eles nunca saíram. E assim, eu por ser o caçula, né, já tem aquela fama, né, de ser o mais queridinho e tal, o mais, né, que é mais defendido pela mãe. E pode ser que tenha tido alguma pressão interna ali que eu não sei, entendeu? Claro. Fala, pô, aquele cara lá já 18 anos, puta vagabundo, ele não quer saber trabalhar, só quer saber de nadar, pedalar e correr, meu, não sei o quê. Então, mas realmente, eu acho que se houve isso, eu acho que foi pro bem, né? E tanto é que você tá aqui hoje, voltou pro esporte, tá hoje vivendo também do esporte, quer dizer, mas eu acho que para o teu amadurecimento na fase, vindo desse histórico que você acabou de relatar aqui, eu acho que, assim, olhando para trás, né, de um observador, eu acho que talvez faça sentido, tenha feito sentido na época e faça sentido ainda hoje. Uhum. Com certeza, pode ser sim, pode ser algo até meio que intrínseco lá dentro, no fundo, né, que me despertou isso e fez esse gatilho. Eu sei que foi aí uma época de 4 anos onde eu só me dediquei lá realmente ao trabalho e aos finais de semana ia pra praia e comecei a surfar, pegar onda. E isso foi até 2000, né? 2000, final de 2000, em uma conversa ali no escritório com meu pai, meus irmãos. Meus irmãos ainda não tinham, nenhum deles tinham feito faculdade, né? Sempre desde jovem já trabalhando lá com meus pais. Aí meu pai falou, pô, por que você não faz uma faculdade, né? Eu falei, puta, mas eu vou fazer faculdade do quê? E eu tinha uma ligação muito legal com o meu cunhado, né? Que foi marido da minha esposa, da minha irmã. E ele era advogado na época, e eu até cheguei a cogitar isso, falei, pô, de repente faço direito, então. Aí eu pensei, falei, pô, mas direito, né? Eu sempre fui esportista, então vou fazer educação física. Aí eu acabei prestando, né, nesse ano mesmo de 2000, e 2001 comecei a cursar a faculdade de educação física. Então veio aí de 4 anos, assim, de inatividade competitiva, embora eu nunca tenha parado, eu sempre frequentei academia, seja para fazer uma musculação, ou para fazer um treino só de natação, mas eu nunca larguei. E quando realmente em 2001 comecei a estudar à noite, o negócio estava ficando bem pesado, porque eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, né, horário, né, de comercial mesmo, eu não tinha assim liberdade para sair, porque eu era supervisor de produção, então eu tomava 17 funcionários ali, que tinha controle de produção, tinha que ter todo um esquema de não faltar peça dentro da cadeia produtiva, né, para que não parasse, né, esse processo. Então tinha uma responsabilidade bem grande assim sobre as minhas costas, assim, mesmo com pouca idade. E assim, foi uma coisa que já era meio minha, sabe? Acabei assumindo isso e fazendo e querendo fazer a coisa bem feita. Legal. Então é uma coisa que, sabe, é meio que de DNA, eu gosto de falar, sei lá, assim, tem uma visão de fazer as coisas e ter uma visão lá na frente, da consequência disso que você está fazendo agora, isso pode gerar o quê, né? Então acho que esse lado empreendedor é um pouco disso também. E quando é que veio o teu interesse para fazer o Iron lá em Florianópolis, finalmente? 2004. Isso. Então, você estava na faculdade? Faculdade mesmo, 2001 na FEFISA. Tinha dois ciclistas, né, profissionais que faziam também a faculdade na minha sala. Na época eu estudava à tarde, era uma das poucas faculdades que tinha o período da tarde, e tinha 13 alunos na sala, era bem restrito. E porque eu precisava das manhãs e das noites para estar ali presente na academia, né? Porque foi meio que concomitante a eu entrar na faculdade, rolou a oportunidade da academia. Eu até agradeço muito, assim, eu tenho um privilégio enorme, porque sabe aquelas coisas que acontecem que você fala, se fosse planejado não daria tão certo, porque eu entrei na faculdade, prestei no final de 90, comecei a estudar em fevereiro de 2001, desculpa. Em abril de 2001 veio lá meu irmão no escritório e falou, a academia que eu treino lá, os caras brigaram, os sócios, quem não administrava quer tocar, e o cara fundou, mandou todo mundo embora, e o cara tá vendendo. Tipo assim, eu tinha 2 meses cursando a faculdade. Aí, rolou, deu certo do meu pai pegar assim a preço de banana, com nota promissória, que ela mesmo se pagou.
Então, assim, as coisas fluem de uma forma que é impressionante. E aí, cursando, né, a faculdade, eu entrei para essa equipe que eu ganhava uma bolsa, né? Falei, vou começar a pedalar então, legal. Aí comecei a pedalar, tipo, fiquei 8 meses com os caras, meu. Tipo assim, eu tinha um pedal bom pro triatlon. Mas para ciclismo, cara, nossa, era horrível, cara, horrível. Fiz uma 9 de julho que eu não aguentei ali 2 voltas, já passei na rede ali, né? Os caras já me peneiraram. Fui para jogos regionais, jogos abertos, fui para pista tentar, né? Eu tinha um pouco mais de massa, mas apanhei tanto que eu desisti. E aí no final de 2003, também eu fiz aquele extra distance, né? Aquela prova de 800 quilômetros, que você saía lá de Campinas e chegava em Santos, né? Fiz em quarteto na época também, que foi algo bem insano. Você fez essa prova, Michel? Eu fiz. Essa foi a primeira edição, né? Eu fiz, fui em segundo lugar nessa daí, fiz sozinho, né? Você veio solo, né, cara? Nossa. Essa prova foi bizarra, meu, mas é legal, tenho saudades. É história pra contar, né? Nessa época ainda dava pra fazer umas loucuras, né, dessa. Hoje em dia não dá mais, não. Não dá. E aí que, né, com essa preparação do ciclismo, né, eu tava bem, assim, né, bem pro triatlo, pro ciclismo não. E aí, do nada, né, como eu já estava na academia já há 2 anos, né, e aí eu comecei já a voltar a nadar, voltar a pedalar, tinha mais tempo disponível, né, não era que nem na metalúrgica, que você tinha das 7 da manhã às 5 da tarde, não tinha como escapar, não tinha como fazer nada. Já na academia eu tinha muito tempo ocioso, então comecei a correr na esteira, comecei a nadar, lá tinha piscina, aí já comecei a correr atrás de uma bicicletinha de novo, tal... Né, já comecei a pedalar novamente, né, que já estava com o pessoal do ciclismo, e aí veio essa ideia assim do nada, em 2004, isso foi em janeiro, eu resolvi fazer a prova, que era em maio, né, falei, vou fazer o Ironman, né, eu já tinha um núcleo ali de amizade de alguns amigos que já tinham feito o Ironman, e eu falei, vou fazer a prova, né, e eu sempre fui um cara de anotar tudo, assim, né, então eu tenho, na época a gente não tinha muito controle de computador, nada, era tudo no caderninho, então todos os meus treinos eu tenho anotado até hoje, desde a época. Até hoje? Até hoje, cara, eu guardo, né, umas anotações de frequência cardíaca, de distância que eu fazia, eu lembro que eu pedia pra minha mãe ir com o carro, né. Mas isso por causa da faculdade? Não, Michel, antes, quando eu comecei lá no biatlon, lá atrás, eu tinha um caderninho que eu anotava todos os treinos de natação, isso eu tinha 14, 15 anos, não me pergunto por que eu anotava, eu anotava porque, sei lá, não sei te responder o porquê, mas eu já tinha esse controle, e eu anotava tudo depois desse negócio de frequência cardíaca, comecei a correr, então eu anotava a frequência cardíaca, eu pedia para minha mãe fazer um percurso lá de carro, para eu anotar os pontos de referência de cada quilômetro, então tinha uma casa X lá que era o quilômetro 1, tinha um poste, sei lá o que era o quilômetro 2, então eu sempre corria nesse mesmo trajeto para eu saber o quanto que eu estava fazendo de ritmo e anotava a frequência cardíaca, isso com 15, 16, 17 anos, sabe? Uma coisa legal. E aí eu acho que isso foi me trazendo um grande aprendizado, assim, né? Isso que eu falo do empirismo que eu tenho hoje, acho que veio muito de estudo de caso que eu fiz comigo mesmo e involuntariamente. Eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo, mas eu anotava. Eu sempre gostei de ver, assim, coisas que saíam em revista. Eu tenho até uma história engraçada que numa dessas revistas aí da Bici Sport, né, que na época só tinha ela, eu acho que, assim, a nível nacional, que falava umas 2 linhas, né, sobre alguma coisa, assim, que a gente gostava de triatlon, de bike. Então eu recortava ali o que falava de triatlon e guardava. Eu lembro que teve uma reportagem dessas que estavam falando sobre o bike fit, né, para triatleta e tal. E aí os caras lá, né, mostrou ali que o eixo ali, o movimento central tinha que estar alinhado com a ponta do banco. Aí peguei uma linha de pipa, amarrei um pregador e pus no banco e eu vi que ficou muito para trás meu banco. Falei, nossa, tem coisa errada. Aí conversa com um, conversa com outro, aí um cara me deu a ideia, inverte seu canote, vira ele e vê como é que fica. Isso. Então, aí eu inverti, só que ele não dava para chegar ainda, porque ele tinha uma angulação que ficava muito alta. Tá. Cara, a ideia de jirico que eu tinha na época ainda tinha aqueles orelhão, né? Que tinha aquelas fichas. Eu peguei aquelas fichas de orelhão e fiz um calço, 2 de cada lado no trilho ali do e, cara, ficou perfeito, meu.
Olha isso, cara. Super certo, aí alinhei o banco, falei, cara, que legal, consegui fazer. Eu nem sabia para que era pro banco estar mais para frente, mas eu ia lá e tentava copiar o que os caras faziam para eu estar próximo do que o pessoal fazia. Então, sabe, o meu acervo de conhecimento já desde moleque, já tentando visualizar o que o pessoal fazia, né? Ô Luiz, você acessava depois esses diários, esses relatórios de treinos que você fazia? Ou você só ia anotando e empilhando os caderninhos e você nunca voltava para eles? Eu voltava para eu ver na época do ano que eu tava, há um ano atrás, como é que eu tava, para quanto que eu tava correndo, quanto que minha frequência cardíaca tava para treino X. Aí eu já comecei a ter um pouco mais de noção sobre evolução, né? Mesmo ainda não tendo assim, um conhecimento específico acadêmico, mas eu já tinha essa visão, né, de ter um conhecimento mais ali sobre mim mesmo. Falei, porra, se eu estava correndo antes para 5 por quilômetro, agora eu tô 4,50 e a frequência cardíaca antes era 160, agora tá 150. Então eu gostava de acessar sim, eu via. E o teu Iron foi uma experiência bacana? O teu primeiro Iron lá em Floripa foi o que você imaginava? Você continuou? Você voltou a fazer alguma outra prova antes de ir pro Iron, né? Essa época que você começou a treinar dentro da sua própria academia. Eu já tinha feito diversos short, né? E alguns olímpicos e mais vários aí biathlon, né? Até 2003. E aí 2001 e 2002 eu fiz Pirassununga, né? O long distance lá. Tá. Então já tinha essa experiência ali com a prova, né, de meio Ironman. E 2003 eu fiz Ubatuba também, que era a prova do long distance que teve em Ubatuba. E aí, com esse lance da experiência do ciclismo, eu acabei, vamos pro Iron. E assim, eu não tinha nenhuma expectativa pro Iron, assim, era algo, eu estava 2 anos na faculdade, não se tinha nada, né, sobre esse tipo de treinamento para triatlon, tanto que a Faculdade de Educação Física nos prepara praticamente zero, né, para esse tipo de treinamento de endurance. A literatura utilizada é uma literatura, pelo menos na minha época, era uma literatura muito ultrapassada, assim, sabe? Tudor Bompa, que era um cara, né, um americano que trabalhava com periodização, mas era uma periodização mais específica para velocistas, assim, para corredores mais velocistas e saltadores, e era uma literatura de 1970, era algo assim mais, né, a gente não tinha isso, né, algumas outras coisas dos russos, né, Verkhoshansky, Matveyev, coisas para treinamento resistido, então a gente não tinha muita noção do que fazer. A gente ia meio na orelhada, assim, o que o cara fazia para ir para um Ironman? O cara tem que pedalar 180, né? Eu cheguei a pedalar, acho que o meu mais longo foi uns 150 quilômetros. Natação era mais tranquilo, que eu já tinha essa vivência aí mais jovem, então foi mais tranquilo. E a corrida é uma incógnita total, porque eu nunca tinha corrido uma maratona. E eu acho que o treino mais longo que eu fiz foi um de 27 quilômetros, assim, que eu saí correndo de casa com um amigo de bike, foi me acompanhando. E eu fui pra prova sem noção nenhuma, Michel. Tipo assim, não tinha a menor noção, cara. Mas foi legal? Foi uma experiência bacana? Foi fantástico, assim. Era aquela volta ainda que era uma volta de 42 na época. Sei, acho que até os ingleses correndo. E, cara, levei assim pão, a nutrição na época, né? Pão com peito de peru e requeijão, um na bike, outro na corrida, deixei no Special Needs, e gel não tinha, né? Esse negócio de gel na época, pelo menos eu não tinha acesso a isso, né? 2004 aí, não tinha uma coisa muito feita, era maltodestrina, isso daí tinha já bastante, então era o que a gente tomava. E, cara, eu tenho, assim, flashes da prova, assim, não foi algo muito sofrido, sabe? E a prova eu fiz em 10 horas e 23 minutos, assim. Excelente. Foi excelente, eu não tinha muita noção ainda. Falei, porra, legal, foi show, foi ótimo, mas eu não tinha muita noção de comparativo, porque no grupo que eu tinha, ninguém tinha feito ainda um tempo desse, assim. Mas ao mesmo tempo eu via que tinha vários outros caras que, porra, performam muito mais. Então era uma coisa que foi divertido, foi legal. E aí, assim, mais uma vez, né, fiquei no esporte e me apaixonei. Você não terminou querendo fazer outro? Não tive isso, não.
Que é raro, né? Eu fiz. A maior parte das pessoas assim, do primeiro quer fazer o segundo. Não tinha vontade. Inclusive essa questão, né, assim, o pessoal, muitos têm esse desejo de Kona, né? O pessoal fala desse sonho, todo triatleta sonha com Kona, tal, e não sei o quê. E assim, sendo bem sincero, Michel, eu nunca tive assim esse desejo enorme por Kona, sabe? Eu fiz 2004, nem sonhava com essa coisa de vaga. Aí eu comecei, né? Tanto que eu voltei pro Ironman depois só em 2011. Então foram aí mais 8 anos depois que eu continuei fazendo prova de meio Iron, continuei fazendo umas provinhas de short. E como nessa época eu, né, tinha a casinha na praia, tava com o negócio da academia e assim, eu não fui um cara que namorei por muito tempo, sabe? Eu sei lá, cara, eu não conseguia ficar com a pessoa por um ano, vamos dizer. Eu não sei, eu tinha um negócio que eu enjoava, eu não queria alguém me controlando, então eu acabava tendo uma fase que eu ia pras baladas, né? Aquela fase que você acabava, né, curtindo a amizade ali que eu tinha na academia com uma galera nada a ver do esporte. Então teve esses altos e baixos, que às vezes eu treinava um ano, aí ficava um ano parado, aí voltava a competir no outro ano, treinava 2 anos, parava mais um ano, porque ia curtir umas rave, ia curtir uma festa. E, sabe, acabou fluindo assim até 2011, mais ou menos. Então, mas nesse meio tempo surgiu a Navas, né? Então, na Navas verdade, a Navas, o Michel, até no início você falou 2005, mas foi 2015. Ah, perdão, Isso, tá certo. A Navas porque foi assim, eu sempre que eu treinei, eu sempre gostei de conversar com os amigos que a gente estava treinando ali junto sobre essas questões de fisiologia. Que era algo que eu já tinha ali desde as minhas anotações nos caderninhos, né? Eu sempre gostei, assim. Então, assim, o esporte, né? O triatlon, mais especificamente, ele sempre me preencheu nesse sentido de ser uma paixão, sabe? Eu fazia e eu gostava de competir. Então, o que me motivava a treinar era a competição. Então, assim, você fala, mas você gostava de treinar? Cara, eu gostava de treinar porque eu ia competir. Com um objetivo. Com um objetivo. Eu não... a maior parte das pessoas é assim, né? Então se você fala, você tem prazer em pedalar 180 km, se preparando pro Ironman, fazer 4, 5 treinos? Cara, eu não tenho. Tipo, não é legal nadar 5 km, correr 30 km, te falar que, nossa, te dá aquela sensação maravilhosa, sabe? Eu fazia pela competição, que era o que me movia. Então, eu gostava muito disso, né? E quando é que surge, então, a Navas? Você já tinha voltado para o triatlon, já tinha feito aí Ironman, já tinha ido para Kona, inclusive, né? Aí, 2011 eu fiz, né? Eu tinha feito 2004, aí fiz 2011. E no meio desse ciclo da preparação eu conheci a Thelma, né? Que hoje é minha esposa. E aí eu fui para essa prova e fiz para 9h30. E também sem nenhuma expectativa, assim. Fiz, larguei, a hora que eu vi o tempo final... Aí eu vi a minha classificação, acho que eu tinha ficado, não sei se foi 12º, alguma coisa assim, a vaga era até 5º. Foi ali que eu falei, olha, eu acho que dá para ir para esse negócio de Kona aí, viu? Acho que todo mundo fala, né? Parece que é um negócio legal, tal, né? Prova dura, mas eu acho que é uma coisa bacana. E aí, aí nisso a minha esposa engravidou, né? Final de 2011, 2012 minha filha nasceu, aí eu acabei não fazendo provas longas, fiquei fazendo provas curtas mesmo, né? Por causa da demanda de tempo com filho já não dá para ser feito dessa forma, né? Você tem que ter um pouco de consciência sobre isso também, porque não dá para deixar tudo nas costas da mulher, né? Você precisa dar uma força ali e para treinar, para ser competitivo, você tem que se dedicar. Então, em 2012 eu não fui. Aí, final de 2012, a minha esposa me incentivou, faz o Ironman de novo, ano que vem e tal, isso em 2013, né? E a gente já tinha um grupo legal que treinava ali na base aérea, né? Lá em Guarulhos, né, no aeroporto. E aí os caras lá iam para Ironman todo ano, né? Então, nisso eu comecei a fazer alguns treinos com eles, né? Até então eu treinava sozinho. E aí tinha um grupo que ia pro Ironman 2013. Eu falei, eu vou entrar na assessoria para ter uma companhia do pessoal, né? Aí eu acabei entrando numa assessoria onde a gente teve ali um acompanhamento, né? E o que mais motivou foi ter a galera ali treinando junto, porque eu treinava sempre muito sozinho, então isso dá uma motivada a mais. Aí fui para a prova em 2013 e me classifiquei.
Aí eu fui, né, minha esposa grávida, nós fomos para Kona, tivemos essa vivência de Kona, foi super legal. Aí em 2014, a minha esposa também começou a praticar, né, entre a gravidez, né, que aí a gente depois engravidou de novo, né, aí nasceu o nosso filho em 2014. E final de 2014, esses amigos meus, né, um deles o Ronaldo, né, ele foi um dos idealizadores da Navastri, né, aí começou o desenho da assessoria. Mas nessa época, então, você trabalhava na metalúrgica e na academia ou só na academia? Só na academia, Michel. Desde 2001, né, eu trabalhei na metalúrgica na minha juventude ali, quando eu estava meio torto. Entendi. Aí eu larguei, fui pro esporte, e aí quando eu fiz educação física, que rolou o negócio de academia, aí eu fiquei só na academia, de 2001 em diante. Eu não voltei mais para metalúrgica. E aí no final de 2014 para 2015, esse grande amigo, ele acabou se desligando da assessoria na qual ele fazia parte, e aí ele começou a me jogar essa ideia. Ele falou, Navas, porra, me treina aí, cara, tal, tô sem assessoria, ele tava treinando por umas provas mais curtas. Eu falei, não, Ronaldo, não vou treinar, cara, eu não quero, porque eu tinha já uma vida, digamos assim, financeira estabilizada, né? Então eu já tava com a academia bem encaminhada. Eu falei, não, cara, o negócio de assessoria vai me dar trabalho, eu não quero, eu não vislumbrei o negócio, sabe? Eu entendia que seria uma coisa que ia me dar mais mão de obra e tomar muito meu tempo, e que eu, com isso, ia acabar deixando de treinar, que era o que eu gostava. Até então eu achava que eu gostava. Então, depois que você, né, começa a fazer uma análise, eu tô passando muito por esse momento, mas a gente chega lá, né? Aí a gente identifica o que é o gosto da vida. Aí ele, de tanto me perturbar, eu falei, tá bom, vou montar uma planilha para você aí a gente vai para essa prova aí, legal, né? E paralelo a isso, um ano antes, né, de 2015, eu cheguei na minha esposa, né, fazia 3 meses que tinha nascido o nosso filho. Eu cheguei nela e falei, você quer fazer um Ironman? Ela, né, você é maluca fazer um Ironman e tal, né? Ela não tinha feito nem um meio ainda, ela tinha feito já uns sprints, né? E nem olímpico tinha feito uns 4, 5 sprints, só que ela também é professora de educação física. E ela, na época, a gente era sócio de um estúdio de pilates também, e junto com a academia. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, pensa aí até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã, abri as inscrições, e era uma época que acabava rápido, né? 2013, claro. 14, foi uns anos que, acabou em 15 minutos as vagas. Aí eu falei, se você quiser fazer, eu faço com você a prova. Aí no dia seguinte a gente se inscreveu os dois. Falou, então vamos ver como é que é. E eu também não sabia o que eu tava fazendo, né? Falei, porra, cara, como assim? Depois raciocinando, eu falei, porra, mas sei lá, eu entendi que seria uma coisa legal. Aí a gente, né, treinando, aí paralelamente a isso, né, com essa questão de dar planilha aí pro Ronaldo, aí desenrolou a prova em 2015 com a Thelma, e foi assim, foi um marco assim pra gente, foi uma coisa bem legal assim, ter feito a prova ao lado, né? Embora eu tenha sofrido muito no final para acompanhá-la. Cara, deu uma subestimada nos treinos aí também, de corrida e tal, né? Chegou numa hora ali que ela começou a ir, eu ficar, e eu falava comigo mesmo. Legal, né? Cara. Meu Deus, quebra, mulher, pelo amor de Deus, quebra, que eu não vou aguentar. Aí eu sei que nós concluímos em 11h15, cara. Para uma estreia dela, foi uma prova... Foi ótimo, excelente. Fantástica. E porque ela também já tem um DNA esportivo bem forte, ela era professora de academia, e ela era daquelas malucas que dava 6 horas de aula de spinning por dia, e ela fazia as aulas, né, enlouquecidamente. E então ela já tinha essa vivência, né, dentro do ciclismo, e que é a modalidade que mais impacta no tempo, né, então ela conseguiu desenvolver legal. E aí eu fui para essa primeira prova do Ronaldo, né. E cara, na hora da largada me veio uma emoção assim, dele tá largando e eu ali de fora, e eu comecei a ter um outro sentido ali pro triatlon, né? Me trouxe a mesma emoção que eu tinha praticando, e aquela coisa que você não controla, sabe? E aquele choro gostoso, né? Aquela emoção de satisfação, de alegria, de felicidade,
que toda prova que eu fazia, ou todo treino mais longo que você chega, o corpo fica meio extenuado, dá aquela emoção, né, que você fala, cara, consegui, mais um que eu consegui fazer, puta, esse treino foi punk. Então eu sempre fui um cara bem emotivo nesse sentido, assim, né, eu vinha uma coisa muito à flor da pele, e na largada eu senti isso, e eu comecei a falar, nossa, estranho, né, mesma coisa que eu sinto fazendo, eu senti vendo esse meu amigo. Legal. E largando porque eu me senti parte daquilo, sabe, Michel? E aí me foi um marco. Aí com isso ele falou, pô, tem uma amiga minha aqui começando também, você não quer treinar ela? Aí eu comecei a falar, falei, porra, mas... Não, mas aí, porra, cobra um valor assim, vê aí e tal. Aí eu comecei a vislumbrar o business, né? Claro. Falei, porra, mas se eu pegar, 20, 30 alunos a tanto por mês, porra, mas dá um dinheirinho legal, né? E é um negócio bacana, eu acho legal fazer, né, também ser treinador. Aí isso começou a acender, sabe? Aí eu já planilhava para minha esposa, para ele, aí começou a entrar um, outro. Aí comecei a ir para a prova e sentir essa emoção multiplicada. E, cara, aí virou a chave pra mim, sabe? Aí eu fui atrás de conhecimento realmente para eu ser um treinador. Ali foi um ponto que eu falei, não, peraí, já que eu vou fazer do jeito direito. Eu gosto de brincar com o meu irmão, né? A gente tem um padrão Navas de ser, porque ele é muito exigente nas coisas também. Lá com a metalúrgica, ele é um cara que faz e acontece lá, com planejamento de tudo. E a gente, como sócio lá do criatório, da granja, a gente também faz tudo. E a gente gosta da gente fazer as coisas. A gente vai e faz a cerca, puxa o arame, e idealiza as coisas, e a gente executa. E aí eu falei, com treinamento eu não quero fazer diferente, eu quero ser um dos melhores treinadores do Brasil, assim, sem, assim, com total humildade possível, não quero que ninguém me escuta aí de forma prepotente e arrogante. Não, mas esse tem que ser o objetivo, né? A gente tem que querer ser o melhor no que a gente se propõe a fazer, né? Ninguém tá aí pra ser o segundo, ou terceiro, ou quinto. Por mais que possa ser que a gente não atinja o objetivo, né? Mas essa busca é legal. E aí o teu objetivo desde o começo foi performance? Foi, tanto que no início a gente já entrou com esse slogan, né? Navas Tri Performance Team. E aí até alguns amigos ficaram meio receosos, falou, pô, mas vocês estão colocando assim, é capaz de assustar, né, a galera mais iniciante, vocês podem estar fechando um mercado, né, que pode ser grande aí em torno de iniciante e tal, não sei o quê. Aí eu até meio que na época titubeei um pouco em manter, né, o Performance Team e tal. Mas aí eu comecei a levar um seguinte discurso pra galera, né? Falei, olha, mas a performance não é o cara que vai lá só pra ganhar. Não é o cara que quer ir lá disputar e ser o primeiro. Eu acho que a performance já começa do indivíduo a partir do momento que ele se dedica a cumprir um plano de treino, né? Que ele realmente quer se desenvolver, ele comparando com ele mesmo. Então, assim, eu acho que a performance ela é individual e ela é bem nesse sentido de, primeiramente, você tem que ser um pouco melhor a semana que vem do que você é hoje. Isso fisicamente e fisiologicamente. E claro, né, se você puder aplicar todos os âmbitos da vida, seria perfeito. Mas no que a gente age, né, que é na atividade física, então, vamos promover algo que faça com que as pessoas entendam isso. Então é um triatlon para estilo de vida. Eu acho que é uma modalidade, né, que é um hobby, né? A gente trabalha com atleta amador, a gente, pelo menos o nosso time 100% é atleta amador. Embora tenha os atletas amadores de performance, só que ninguém ganha vida com isso, né? Ninguém recebe um salário para ser isso. Muito pelo contrário, a gente gasta bastante para ser triatleta. Então começa desse pressuposto. Eu acho que o pessoal ele tem que encarar a modalidade como seu hobby, como sua válvula de escape e como qualidade de vida. Esse é o primeiro ponto. E paralelamente a isso, é claro que vão estar os anseios, né, individuais, competitivos, de tempo, que é tudo uma consequência de como ele leva o triatlon. Porque o que eu tenho notado hoje em dia é que o triatlon, as pessoas se cobram demais, né, Michel? Eu acho que até por influência de mídias né, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, então a galera acaba sendo o que não é para os outros. E isso acaba causando algo que não faz bem pro esporte, pra modalidade. Porque o que acontece? O cara se pressiona, o cara vive num mundo meio fantasioso, né? Posta uma coisa que não é verdade, né? A fim de preencher o ego, né? E coisas que não acrescentam em nada. Então a gente leva muito para essa linha de... Primeiro ponto é tirar pressão, sabe? Faça pro seu bem
primeiro para as virtudes que você vai alcançar fisicamente, sabe? Esporte é saúde, com certeza, vai te... Uma coisa totalmente pessoal, né? Que ele colhe os frutos para ele, né? Exato. E não para mostrar para ninguém ou para provar algo para alguém. Embora seja difícil da gente agir nisso, né? Assim, Claro, mas é a filosofia que você Exato, e tua esposa e o pessoal tenta passar. Como formadores de opinião, a gente tem muito esse diálogo entre nós, né? Pra gente trazer isso pro nosso grupo, né? Então, assim, faça primeiro para você mesmo e tenta não se cobrar tanto e não precisa mostrar para ninguém, né? Cumpra a planilha da forma que está lá, né? Com as intensidades que está lá, que é uma consequência sua melhora, tá? E não se faça comparativos. E claro, né? Dentro disso vai ter os que vão estar se destacando, que vão para disputar uma vaga, que aí você tem um approach um pouco diferenciado e tal, mas desde a criação da Navastri, ela teve esse enfoque, e aí a gente encontrou essa linha de, não, é performance team para todos, desde o cara que está começando agora, e ele vai fazer o primeiro short dele, então ele vai para performar sim, mas vai performar para ele individualmente. De repente ele vai correr para 7 minutos de pace o quilômetro, e a gente vai ter já um parâmetro para quando ele for de novo, ele correr para 6,50 o quilômetro, já está performando. E com isso a gente tenta colocar na cabeça do grupo que é uma modalidade legal, que é uma modalidade bacana, né? Embora nós aí, né, e muita gente da antiga que acaba se desligando por essas questões da chatice, entre aspas, né, que virou, né, o modismo, alguma coisa desse tipo, mas eu tento trazer de volta, né, falando, não, mas faz por você, deixa pra lá, sabe? Ai, mas um monte de gente se dopa, ai, mas um monte de gente pega vácuo, ai, mas não sei o quê. Gente, a gente não pode controlar essas coisas. Então você vai deixar de fazer algo que você curte, que você ama, que é apaixonante, né? E que vai fazer bem para sua saúde, porque o fulano pega vácuo, porque o fulano se dopa, cara. É injusto, às vezes com quem quer buscar uma vaga ou uma coisa do tipo, mas eu tento trazer o esporte realmente como um estilo de vida da pessoa, né? Essa performance que você está falando, da maneira como você enxerga, será que ela poderia ser traduzida como levar a sério? O cara tem que se dedicar no sentido de o máximo que ele consegue, né? Mesmo que seja 1 hora por dia ou 5 horas por semana, mas que o cara leve a sério para que ele possa evoluir, sim, melhorar a performance dele, cada um no seu nível? Eu acho que sim, Michel. Eu acho que é bem por aí sim, viu? É realmente você ter ali um plano, que é um plano que é feito de acordo com a disponibilidade que o atleta fornece. Então, se ele coloca algo que ele não consegue fazer, então, peraí, vamos sentar e vamos repensar isso. Se você não está conseguindo entregar isso, não adianta você se inscrever para um Ironman. Claro, então você tem que vamos focar no que dá para você fazer com a sua rotina de vida hoje, de trabalho, de família. Então dentro disso a gente tenta, né, harmonizar aí um plano de treino com a vida pessoal e profissional da pessoa. E com isso vai dar dedicação mesmo. Se o cara tem a dedicação e tem a disciplina, eu não tenho a menor dúvida de que ele evolui. Ele vai evoluir. E essa tua escolha de esse teu nicho, esse teu segmento dentro de uma assessoria esportiva de triatlon, ela vem se mostrando nesses 4 anos, né, que existe, um pouquinho mais de 4 anos que existe a Navas, como uma escolha acertada, ou você ainda não consegue avaliar? Ô Michel, então eu consigo avaliar sim. Eu acho que tem preenchido um nicho muito, muito bom, porque a gente acaba recebendo atletas que já têm um pouco da vivência, né? E que a gente tem os feedbacks, né? Olha, mas lá eu tinha acompanhamento de uma forma e vocês aqui é completamente diferente, vocês fazem de um formato completamente diferente. Mas em linhas gerais, a grande queixa é a atenção, né, Michel? As pessoas, às vezes, elas querem ali uma atenção e quer um controle, né? De você estar olhando o que está sendo feito. Então, um outro ponto que fez com que fosse criada, né, a Navastri foi justamente algumas facilidades tecnológicas, né? Que nem a plataforma que a gente utiliza aí, que é o Training Peaks, ele dá uma coisa que quando eu conheci a ferramenta, eu falei, nossa, eu que anotava as coisas no caderninho e voltava as páginas para ir ver o que acontecia 1 ano atrás, você com um GPS, você recebe uma gama de informações que para quem é treinador e sabe utilizar disso, são você sensacionais. corrige a mecânica de corrida do cara, Michel, sem nunca olhar para o cara correndo.
Então, são coisas assim que você olha e você fala, puta, cadência de corrida é algo mágico, entendeu? Podem falar o que for, mas é algo mágico, que já está provado que você tem menos oscilação vertical, você tem menos tempo de contato do pé com o solo, com isso você tem menos impacto, você gera em torno de 20% menos impacto se você corre a uma cadência de 180, um exemplo, por minuto, comparando com um cara que corre com uma cadência de 170, na mesma velocidade, com tudo igual. Então o cara gera uma potência maior de impacto. Então a gente já fez vários testes com isso, né? Então a busca pelo conhecimento, né, na Navastri, quando a coisa se formou, que eu realmente entendi como um negócio, falei, vamos lá, vamos levar a sério. O que me marcou na época de 2015, né, a gente lançou ela em maio de 2015, né, que foi no Ironman, onde eu fiz com a minha esposa. Nisso eu já estava treinando já o Ronaldo, e aí eu vi que o Cali, né, o professor Cali Amaral, né, das antigas, ele estava voltando para o triatlon, que ele participou, acho que até 2010, se eu não me engano, nas Olimpíadas, e aí ele tinha abandonado, né, como treinador, e anunciou que estava voltando. Quando eu vi isso, eu chamei ele no Facebook e falei, pô, Cali, tudo bem, me apresentei e tal, falei que era treinador e que gostaria de treinar ao lado dele para conhecer um pouco da metodologia, porque eu sabia que no passado ele tinha ficado muito próximo do Brad Sutton. Que foi um cara que vinha muito pro Brasil, né? Eles que idealizaram lá o projeto ali do SESI, lá em São Carlos, né? A Fazenda do Urso. Então eu lembro muito bem dessa época e isso tinha me marcado, né? E ele treinava lá toda aquela molecada e foi para as Olimpíadas, né? Com muitos deles. Aí tinha o Reinaldo Colucci, né? Que era um grande destaque nosso. E aí eu abordei ele e falei, eu quero treinar, eu quero ser seu atleta, Cali, mas eu quero não só me desenvolver como atleta, mas eu também quero saber sobre treinamento, assim, eu tenho uma assessoria aqui em São Paulo, tal, tô começando agora. E aí eu fiquei um pouco mais de um ano com ele, fiquei final de 2015 e o ano todo de 2016, né, ele estava morando em Bauru, então periodicamente eu ia para lá, passava 2-3 dias, a gente acabou criando um vínculo de amizade muito legal, ele me hospedava na casa dele, né, pra gente ficar ali, participar ali do camp ali que ele fazia ali num tênis clube ali local, e eu comecei a estudar, a enxergar essa coisa de treinamento. Paralelo a isso, a gente fez um curso da Ironman University, que é da marca Ironman mesmo, com grandes nomes aí, Jim Vance, agora me fugiu o nome lá, mas não, tinha Mark Allen, Paula Neville-Fraser, Dave Scott, que aí são mais figuras, eu acho que para trazer o marketing, mas quem realmente conhecia ali da parte técnica eram os 3 caras principais ali, né? E aí a gente já visualizou um pouco mais sobre essa metodologia, e aí a gente foi aglutinando, né? Tudo isso que a gente foi vendo aí de teoria, né, com esses cursos. Depois a minha esposa também, a gente fez o certificado da Tri Sutton, né? A gente participou de 2 camps presenciais com o Brad Sutton e mais uma parte teórica aí para a gente ser nós sermos, né, uma assessoria credenciada aqui no Brasil da metodologia também. Só que a gente não segue a metodologia 100%. A gente conseguiu assim, pegar pontos e desenvolver um pouco de uma metodologia própria, junto com esse conhecimento empírico aí, entendeu? A gente não replica o que é dado, até porque quem faz, né, qualquer um que quiser fazer esse curso da Tri Sutton, vai ver que eles não dão nenhum tipo de receita, assim, nenhum tipo de treino mágico, nenhum tipo de fórmula mágica. Claro, Eles meio que incentivam você a raciocinar e a questionar, e com isso você vai fazendo toda essa troca de informações junto com os times de treinadores deles lá. Então, com isso a gente se pautou numa metodologia onde a gente consiga evitar lesão, que é um ponto muito chave. Então, um dos pontos que a gente consegue evitar é não dando treinos de tiro, né, em pista de corrida. Mas eu penso, mas precisa dar tiro para melhorar? Cara, eu questiono muito isso, e a gente já provou na prática que não é necessário. A gente consegue o mesmo desenvolvimento fisiológico se a gente trabalhar com inclinação na esteira, e em vez de você fazer, 5 tiros de 1 quilômetro, você pode fazer algum tipo de trabalho que você faça ali intervalado na esteira com 12% de inclinação. Às vezes, para você atingir uma frequência cardíaca num tiro de 800 ou de 400 ou de 1 quilômetro, você precisa de 20 km por hora, 18 km por hora de velocidade. Isso te gera um impacto muito grande de muscular e articular.
A mesma frequência legal, cardíaca, se você colocar 12% de inclinação, veja para quanto você vai correr por hora. 10 km por hora, 11 km por hora. Então, assim, o efeito fisiológico ele é tão grande quanto você... E fora a parte de recuperação, porque as microlesões de um treinamento em pista fazem com que você demore pelo menos 48 horas para recuperar, atrapalhando o treino do dia seguinte, e com isso é uma bola de neve, né? Então a gente... Ô Luiz, e fazer tiro na subida não é equivalente? Ou você também não é a favor? Então, o tiro para chegar numa velocidade máxima, assim, talvez tenha um bom efeito. O que eu acabo mexendo é na duração. Então, em vez de fazer o cara fazer um tiro de 1 minuto, onde ele tente correr na subida a 15 por hora, eu prefiro que ele corra a 2 minutos ou 3 minutos para 12 km por hora, porque a resposta de frequência cardíaca acaba sendo parecida, entendeu? A curva de acréscimo de frequência. E a gente tem um método que a gente trabalha que é aceleração máxima, que aí é 20 a 25 segundos de aceleração, mas é um treino neural, né? A gente fala que é um treino neuromuscular, que é para dar um gatilho mesmo de acionamento de fibras de contração mais profunda, né? Então tem toda uma disposição aí que a gente atua, isso para as 3 modalidades, né? Parece muito complexo, mas a hora que a gente começou a ver resultado, e a gente já está indo para a 5ª temporada treinando os atletas, e assim, a resposta de melhoria é fantástica, né? A gente veio agora de um 73 São Paulo, onde tudo bem, foi uma prova que foi mais rápida, prova plana, né? Que foi numa condição favorável de clima, mas assim, a gente teve assim praticamente 90% do time que fez, e a gente foi com mais de 80 atletas, fizeram as suas melhores marcas de 73. Então, legal. A gente já vem fazendo... A avaliação é que tá dando resultado, né? E com índice de lesão baixo, né? Que é mais uma coisa que faz com que, além dessa questão de que eu gosto de fazer muito trabalho psicológico com o atleta, que é nisso que eu te falei, né? De tirar a pressão, de trazer o cara como uma modalidade esportiva de hobby, né? Que vai te trazer uma série de benefícios, e a parte competitiva acaba vindo paralelamente. Mas a gente gosta de fazer esse trabalho muito psicológico, que ele é totalmente ligado, né? Então isso é algo também que a gente... O que eu acho que, assim, o que eu tenho a impressão, por observação, eu não posso dar nenhum exemplo prático, mas assim, às vezes o que eu acho é que as pessoas estão levando tão a sério o triatlon e os esportes de uma maneira geral, né? Que muitas vezes eu acho que os amadores, né? Vamos falar dos amadores. Muitas vezes os amadores acabam esquecendo do porquê que eles estão lá, né? Eu acho que talvez acho que se eu puder dar uma análise minha aqui, eu acho que eu tenho percebido isso, as pessoas levam tão a sério que elas esquecem do prazer, ou enfim, dos benefícios de saúde, de convivência, até psicológicos, anti-estresse e tal, e às vezes, cara, você se perde nisso, né, por N fatores, e talvez seja bom realmente ter gente para lembrar as pessoas de que, cara, ninguém tá aí obrigado, todo mundo faz isso porque quer, todo mundo tem saúde, tem grana, tem tempo para fazer isso, então a gente tem que estar achando tudo uma maravilha, por mais que você não consiga fazer o tempo que você quis, né? Mas aí, de novo, se também fosse fácil, não teria graça, né? Se você conseguisse fazer os seus melhores tempos a cada nova prova, cara, tem uma hora que provavelmente você ia, enfim, achar que não tem mais graça, você cria um desafio maior. Agora, me diz uma coisa, vocês são uma assessoria esportiva recente, mas você está surfando essa onda aí mais recente da febre do Ironman, mas você ainda tem, assim, você tem atletas que te buscam para treinar para olímpicos, o meio como objetivo e não só o Ironman, ou, enfim, como é que você enxerga também essa dualidade que, na verdade, né, pelo menos a maioria dos convidados aqui acha que não deveria existir, mas acaba tendo esse peso? Inclusive, agora recentemente também ouvi uma entrevista com um organizador de eventos nos Estados Unidos, e foi de novo a mesma opinião de que o Ironman está puxando muito a atenção e que o triatlon, outras distâncias, está ficando mais parado, mais esquecido. Michel, eu acho que tem perfeita a sua colocação. Eu acho que realmente tem uma busca maior, né, pela
pelas distâncias mais longas e até pela Chancela, né, que é uma marca que caiu na graça, né, todo mundo Exato. que é do triatlon ouve falar, e os caras fazem um evento diferenciado, né, não tem como negar, é algo que realmente puxa o marketing, né, puxa a mídia, está vinculado lá ao Ironman de Kona, então a mídia de muitos anos para cá tem trazido, né, não é mais que nem lá em 95 que você falava que fazia triatlo, os caras confundiam com teatro, achavam que você era artista, nossa, mas você faz teatro, então assim, tá mais, né, conhecido. Tá uma modalidade que vem crescendo, assim, o termômetro da Navastri é realmente muita gente iniciando no esporte, então a gente tem uma demanda de atletas iniciantes até maior do que de atletas mais avançados, a gente tenta suprir isso de uma forma também que direcione o atleta para fazer os eventos iniciais num primeiro momento, mas assim, 99% vem com esse desejo de um Ironman ou de um meio Ironman, então ele já vem conhecendo a apresentação que foi dada para ele, então ele vem conhecer, ele não vem falando, não, mas é porque eu vi ali em Santos tem um short triatlo, não, ele vem falando que ele já viu o Ironman e tem uma prova que agora em São Paulo, que é o meio Ironman, então ele já vem com essa busca, então cabe aos treinadores realmente ter uma forma, né, foi até engraçado, hoje mesmo nós, dentro do grupo, hoje nós estamos trabalhando em 4 treinadores, né, eu, a minha esposa Thelma, o Ronaldo, né, que foi um dos idealizadores, também está vindo para o grupo de treinadores, e o Janosa, e a gente estava discutindo justamente sobre isso, até que ponto que a gente tem o direito de chegar no cara que nos procura, com esse desejo de fazer um 73, né, Pois é. E até que ponto a gente tem o direito de brecar o cara e falar, não, você não pode. Né? E o cara, de repente, ele tem um planejamento para 8, 10 meses, 1 ano. Acho que a gente não pode chegar... Não, a gente tem que chegar e apresentar um planejamento para o cara e falar, olha, se você passar por isso, por essas fases daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, você vai estar apto, você está disposto a passar por esse planejamento para você atingir esse seu alvo. Então, a gente não pode chegar e falar simplesmente, não, você tem que ir para o sprint e depois a gente conversa. Você tem que ter, né, toda uma forma de abordagem e de estratégia até para você não perder o cliente. Porque o que você vê hoje, né, pegando até o que eu tinha falado anteriormente, que antigamente as categorias mais novas era que tinha maior número de atletas. Por quê? Se você lembrar lá em 94, 95, a inscrição para você participar de um Troféu Brasil, dinheiro de hoje, vou chutar um valor, era 40, 50 reais. Né? Então isso dá uma possibilidade de um pai, né, de colocar o seu filho ali para fazer, de pagar a inscrição, de ter o material. Hoje em dia é um esporte bem elitizado, então o que acaba acontecendo? As categorias mais cheias e o grande número de pessoas que vêm te procurar é das categorias acima de 34, 35 anos, que são justamente nessa fase que o cara está mais estável financeiramente, né, que ele vai ter um pouco mais de tempo, de repente, para se dedicar a um treinamento, e assim, ele já tem uma maturidade fisiológica alcançada. Então, assim, você tem que avaliar o histórico esportivo desse cara, ver se ele já passou por alguma modalidade, e com isso você vai fazer uma avaliação se ele vai poder já precocemente fazer um Ironman, né? Precocemente, coisa de 1 ano, seria um precocemente. Ver se o cara não está muito fora do peso, né? Então, eu acho que não dá pra gente falar, né? Não, você não vai fazer. Eu acho que tudo dá para ser analisado, né? A gente tem exemplos do próprio time de atleta que veio de outra modalidade, né? Do tênis, por exemplo, e coisa de 2 anos o cara estava fazendo o seu primeiro Iron e sendo o melhor atleta brasileiro na prova amadora. Então, e se eu tivesse podado esse cara, será que ele estaria ainda na modalidade, não teria desanimado, ou, enfim. Então, assim, eu acho que tudo é uma análise de caso a caso mesmo, e, sabe, tem que ter uma coerência bem grande aí para que não se perca também, né? A tua opinião, como é que a gente faz para resgatar essa molecada, para resgatar o interesse, porque tem a história da inscrição, né? O esporte realmente se tornou, já era elitizado, nunca foi um esporte popular, mas ele era bem menos, né? A gente tinha categorias
de militares participando, a gente tinha realmente pessoas que não tinham nenhum problema de largar com bicicletas baratas, né, ou bicicletas que nem eram de competição. A gente via muito isso naquela época. O cara arrumava um capacete qualquer, o cara pedalava de tênis. Hoje em dia eu acho que talvez seja uma das barreiras que inibe muita gente de começar, é a história do preço das bicicletas. Os tênis de corrida também não são a coisa mais barata, né? A nossa situação econômica, infelizmente, ainda não é boa o suficiente para você achar que R$500 num par de tênis é um preço bom para a maioria das pessoas. Mas, tirando isso, a gente também tem um outro problema hoje em dia. E aí eu não sei, né, você tem aí dois filhos aí numa idade que já devem estar te dando algum tipo de preocupação, pelo menos nesse sentido. As crianças estão mais atentas para outras diversões do que o esporte, né? Tem mais atrativos, né? Tem muita criança que pratica esporte, mas tem videogame, tem rede social, tem internet, enfim. Então, o que você acha que a gente poderia fazer, o que poderia ser feito para que a gente resgatasse o interesse das crianças no esporte, e aí vamos falar do nosso esporte, né? Para que a gente visse hoje numa prova qualquer aí, curta ou olímpica, muita gente começando de 15, 16, 17, 18 anos, enfim, vamos falar aí abaixo de 20, para que eventualmente a gente, né, dessas crianças iam surgir um ou outro talento e quem sabe até medalhistas olímpicos, triatletas de Ironman, campeões e heróis aí, para que também estimulassem novas crianças a estarem se inscrevendo, porque essa é outra coisa que já é também um consenso na maioria dos convidados aqui do triatlon. A gente precisa ter heróis no esporte para que as crianças também se interessem, né? E a gente tem hoje pessoas que nós admiramos, mas elas não são propriamente ditas heróis no ponto de vista populares para que as crianças se animem com esses exemplos, né? O que você acha que a gente teria que fazer ou que poderia ser feito para resgatar um pouco as novas gerações ingressando no triatlon? Michel, não é muito fácil, né? A gente tem realmente uma concorrência desleal, né, com esses novos brinquedinhos tecnológicos que prendem muito mais a atenção, né, das crianças ou dos adolescentes. Realmente é uma fase aí da, entre aspas, humanidade aqui brasileira, né, a gente coloca, porque se você fizer o mesmo comparativo lá fora, eles têm os mesmos brinquedinhos tecnológicos e você vê muito mais isso, né, a questão do desenvolvimento atlético lá. Mas por quê? Porque é uma prática já feita desde da escola, né, desde muito jovem. Então, eles lá fora, eles têm muitos incentivos para cursar universidades sem custo, né, com bolsa, se o cara for um atleta. Então, isso faz com que tenha, às vezes, até uma cobrança dentro da família, fala, não, filho, você precisa fazer uma modalidade porque o papai não tem condição de pagar a sua faculdade. Você precisa se dedicar a uma modalidade onde vai te dar uma bolsa de estudo lá no futuro. Então, assim, a política esportiva que vem desde das fases iniciais, né, do esporte, teria que ser mudado aqui no Brasil para que isso aconteça, Michel. Eu não vejo uma outra maneira, não, isso no Brasil, se não mudar desde lá da escola, para você ter ideia, no Brasil, educação física é opcional, não é nem obrigatória fazer. E assim, a educação física ainda, que é aquele negócio de jogar a bola na quadra e você faz alguma coisa ali com a bola, né? Não tem um direcionamento, não tem uma estrutura ali pedagógica, pensando no seu crescimento e desenvolvimento em determinadas fases que você tenha que trabalhar um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de habilidades ali de manuseio, enfim, a gente não tem isso. Então, para que isso seja mudado e que a gente colhe os frutos, é um processo bem longo e demorado. E a única forma que eu vejo é seguir modelos realmente que já estão aí de outros países e que têm sucesso. Porque senão a gente nunca mais vai ser realmente as categorias mais cheias, vão continuar sendo as de 35 acima, onde a pessoa já está, né, financeiramente já estabilizada, porque isso não causa nenhum, que nem quando foi comigo, que eu fui lá na piscina, comecei a nadar, fui para minha primeira competiçãozinha e brilhou meu olho ali naquele momento. Pois é. Cara, isso é muito legal, ganhei 4 medalhas, cara, fiz, né, foi uma coisa assim que mexeu comigo. Hoje em dia você tem outras coisas que mexem com as crianças, né, você tem um joguinho, você tem um videogame, né, você tem outras diversões que fazem esse papel.
Então, infelizmente, eu não sou um cara muito otimista para o Brasil com relação à prática esportiva de triatlon, principalmente, que tem esses problemas de custo, ou para qualquer outra modalidade, assim, né? Até mais popular, né? Então, é triste isso, né, Michel? Infelizmente não é um cenário muito animador, porque a gente ainda não tem nem políticas que estimulem isso, quanto menos um volume de pessoas interessadas, enfim, e o Brasil tem essa questão também, que é um país com dimensões gigantescas e com realidades completamente distintas, né, entre as principais cidades e as cidades menores e as cidades minúsculas, enfim. Mas tem um ponto, viu, Michel? Aqui cabe um elogio, viu? O trabalho que está sendo feito pela Federação do Paraná, com a escolinha, juntamente com o padrinho lá, o Juraci, Sim, sabe, um trabalho exemplar que eles têm feito. Tem lá na Bahia também. Na Bahia tem, do Beto. O Beto isso, também faz um trabalho fantástico. Aqui em São Paulo a gente tem o Talentos do Calpão, que também eles fazem um trabalho bem legal, assim, com esses jovens. Então, assim, é uma sementinha muito pequenininha perto, né, do que poderia ser feito. E são ações pontuais que dependem da iniciativa de pessoas, né? E é muito louvável isso, sem dúvida nenhuma. E deve ter o N que a gente talvez nem conheça ou não saiba. Mas para que a gente conseguisse uma coisa como você falou, né, aí seguir um exemplo, nem tudo que os americanos fazem é legal, mas essa estrutura de incentivar o esporte na escola para que você possa ganhar bolsas para a faculdade, e durante a faculdade você também continuar fazendo o teu esporte, mesmo que você vá um dia fundar o Google ou a Microsoft, é muito bacana, né, cara? Então, assim, essas iniciativas, sem dúvida nenhuma, são fabulosas, mas... É um ponto bem importante também, Michel, que vale salientar, essa questão de você ter o jovem no esporte, é que você vai formar um cidadão, cara. Exato. Cara, por meio do esporte você transforma uma vida, cara. Você faz com que o cara se torne realmente, ele lapida o seu perfil ali psicológico, sabe? O seu caráter, sabe? O cara faz com que ele tenha valores diferenciados de repente, um jovem que vive sem um contato com as regras esportivas que trazem um pouco dessa disciplina, de dedicação, de acreditar, de se dedicar, de errar, de chorar, sabe, de fracassar, de levantar e retomar de novo, treinar mais para conseguir depois. Então o esporte, ele forma um cidadão diferenciado, isso não tem a menor sombra de dúvidas. Infelizmente é algo que a gente perde assim muito também, né? Muito, infelizmente. Um atleta olímpico e campeão, né, mas com certeza vai ser um cidadão aí. Pois é. Bom, para terminar, qual o conselho, Luiz, que você dá para quem quer começar no triatlon? Assim, o que você acha que seria um conselho importante aí para as pessoas que querem ingressar no triatlon? Tem muito ouvinte aqui que vem de outras modalidades, e o triatlon é um esporte super bacana, mesmo para quem só nada, ou para quem só pedala, ou para quem só corre, né? Quem só corre principalmente tem a vantagem de que já chega com uma corrida mais trabalhada. O triatlon é um esporte bacana que acolhe todo mundo e ainda tem a história de que ele é menos monótono do que todos esses outros esportes, e há um ditado que eu tenho ouvido cada vez mais, que todo corredor um dia vai se tornar triatleta se quiser continuar correndo, né? Porque vai ter que começar a correr cada vez menos com o passar do tempo, por conta de lesões e tal. A corrida realmente é um esporte sensacional, mas é agressivo. Então, o que você poderia dizer aí para as pessoas, seja um garotinho, né, de 17, 18, 20 anos que já está cansado de nadar, ou para um cara que vem da corrida na natação, ou mesmo alguém que venha do nada, o cara sedentário, juntou dinheiro até os 30 anos e agora está a fim de gastar fazendo um Ironman, alguma coisa assim. Qual o conselho que você poderia dar para essas pessoas todas? Eu acho que o principal é não pular assim etapas, né, no sentido de se pressionar, né, de querer já chegar ao fim antes de curtir o processo. Eu acho que o cara, ele tem que estar trazendo, né, a modalidade para o seu estilo de vida. Eu acho que esse é o principal ponto. Não fazer pela necessidade ou pela vontade de ir lá e completar. Ele tem que passar por um período grande de treinamento, e ele tem que curtir o treinamento para que a coisa seja prazerosa e que faça sentido. Foi aquilo que a gente conversou ali atrás. Hoje as pessoas deixam, às vezes, de saber a essência, por que está fazendo o esporte,
porque ela se pressiona demais para alcançar determinadas metas que elas mesmas se colocam. Então elas colocam uma faca ali no pescoço e ficam se pressionando. Já tem pressão na família, já tem pressão no âmbito, né, profissional. Aí o cara escolhe uma modalidade que seria para uma válvula de escape, e o cara acaba também traçando metas e planejando e se pressionando e se frustrando. Então, acho que o grande conselho para esse pessoal realmente é fazer com que eles levem a modalidade mais leve mesmo, entendeu? Uhum. Para que não seja frustrante também para ele, acabe abandonando logo depois. Então, acho que tem que curtir o processo, que é uma modalidade realmente apaixonante. Traz um nicho de amizades, né, de pessoas super interessantes, né? A gente trabalha na assessoria, né, a gente tem de tudo que é profissionais, né, de atuação, então você conhece pessoas muito legais no meio, então realmente é algo que só tem a agregar, desde que, né, a cabeça dessa pessoa esteja, né, a fim de fazer algo que não se pressione, porque senão fica chato também. Exato. Cara, legal. Muito obrigado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, da Thelma, do Ronaldo, como é o nome do outro rapaz? É o Douglas. O Douglas. Navas_Tri no Instagram, não é isso? navastri.com.br. Pronto. Esse é o site, tem Facebook também, né? Instagram, Facebook, só que digitar Navastri ali que já vai achar a gente aparece por aí. Legal, cara, muito obrigado, parabéns essa tua aproximação, esse teu approach aí da metodologia, da performance, eu acho que é muito legal, muito autêntico. Legal. E eu não sei se tem muita gente fazendo da maneira como você faz, cara, que vocês tenham aí bastante sucesso. Uhum. Quando o Amilcar Altemani me falou aí a teu respeito, né, e para quem não ouviu o episódio do Amilcar, um cara muito sensacional aí, que tem uma história bacana, que também começou a fazer triatlon lá atrás, em 1988, 89, e ele agora tá treinando com você, já faz alguns anos, né, Navas? Eu não lembro agora. 1 ano e meio, mais ou menos, a gente classificou pra Kona esse ano. E ele me falou a teu respeito e tal, eu falei, putz, cara, esse é um cara bacana aí pra trazer, com certeza tem uma opinião bacana não só pra matar a minha curiosidade, mas pra os ouvintes aí, pra você passar um pouco também desse lado autêntico do triatlon, que novamente a gente tá sempre precisando resgatar. É isso, cara, legal, parabéns. Legal. Obrigado. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. Eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade aí de me juntar aí ao lado de grandes nomes que já passaram aqui no Endorfina, e desejo aí todo sucesso aí para essa empreitada sua também, viu? Que bom, cara. Valeu, um abraço. Um abraço, valeu. Bom, pessoal, foi isso. Mais um episódio do Endorfina com um cara aí com bastante opiniões interessantes, uma perspectiva muito bacana, essa perspectiva aí, essa abordagem do triatlon do Navas. Curti bastante e espero que vocês também tenham curtido. Um cara aí que tem uma visão bastante peculiar, e quando o Amilcar me falou aí dele e me contou um pouco aí da história do Navas, eu falei, poxa, eu quero trazer esse cara. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Dão um toque tanto aqui no Endorfina BR no Instagram, quanto nas redes sociais do Navas, que eu vou colocar no post do episódio de hoje, e comentem o que vocês concordam, o que vocês curtiram, o que vocês discordam, deem suas opiniões, tanto para mim quanto para o próprio Navas, com certeza ele vai ficar contente. E é isso, um episódio bacana. E aguardem que esse ano o Endorfina aí tem muitas novidades, muitos convidados interessantes e alguns projetos rolando aí por fora que, se saírem do papel, vocês também vão curtir bastante. Então ajudem a espalhar a palavra do Endorfina, ajudem a divulgar o Endorfina entre seus colegas, seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais, porque é assim que o Endorfina se sustenta, é assim que o Endorfina se mantém relevante e que me motiva a continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês semanalmente, tá certo? Abraço, bons treinos e até a semana que vem. Esse episódio foi um oferecimento da Supacaz,
Supacaz é a marca que desde 2010 procura trazer mais cor e casualidade para o mundo do ciclismo. Lá em 2010, o seu criador, Anthony Senior, percebeu que o mundo do ciclismo andava muito sisudo. Aliás, ele sempre foi, né, muito sisudo, muito fechado. E recentemente, com a abertura dos mercados e com a chegada aí do triatlon, mais recentemente, né, a chegada do triatlon, o mundo do ciclismo ganhou um pouco mais de cor, um pouco mais de atratividade, mas o Anthony resolveu criar então uma linha de produtos que representasse essa casualidade e essa cor que ele queria trazer para o ciclismo, e é uma marca de muito sucesso, uma marca que é avalizada pelo Peter Sagan, pelo Christoph Sauser, que produz desde as famosas fitas de guidão, as luvas, as meias, os suportes de garrafinha, ferramentas, uma famosa bomba de pé, que produz também a tampa de guidão, tampa de caixa de direção, né? Que aliás eu uso uma na minha bicicleta Oil Slick, padrão Oil Slick, que é muito legal. Confere lá no site ultracicle.com.br toda a linha de produtos que a Ultracicle importa para o Brasil. E você, ouvinte do Endorfina, vai lá agora, depois que acabar esse podcast, entra no site, faz a sua compra. Na hora de fazer o checkout, digita lá Endorfina no campo de cupom, tudo em caixa alta, e você vai ganhar o frete gratuito, uma promoção exclusiva por tempo limitado. Então vai lá, corre e aproveita essa promoção exclusiva para você, ouvinte do Endorfina. E segue a Supacaz no Instagram, SupacazBR, não é Supacaz Brasil, é Supacaz BR, ou no Facebook, Supacaz Brasil, para acompanhar todas as novidades e os lançamentos dessa marca interessantíssima e super legal, que eu recomendo, uso já faz quase 7, 8 meses agora. É uma marca muito legal que faz produtos de altíssima qualidade e com um visual que vai te impressionar. E quero agradecer também o apoio da Probiótica, patrocinadora do Endorfina Podcast. A Probiótica tem investido aí já mais de um ano em uma linha completa de produtos para o seu esporte de endurance e tem apoiado não somente atletas profissionais, influenciadores, mas as principais provas, os principais eventos de triatlon e de ciclismo do Brasil. Então, vamos lá, probiotica.com.br, entre na loja da Probiótica, que também está lá no site, o e-commerce, loja.probiotica.com.br. Escolha, conheça a grande variedade de produtos, como a glutamina, como o BCAA, como a linha Carbap, principalmente o Energy Beat e o Energy Gum, que são dois produtos que eu uso já faz algum tempo e eu recomendo. São produtos excelentes, não só no seu resultado, mas também na palatabilidade, que são produtos aí que são super gostosos. Dá uma olhada também nas redes sociais da Probiótica, Probiótica Oficial no Instagram, e você vai conhecer aí tudo que a Probiótica vem fazendo de mais novo e atual, não somente de lançamento de produtos, mas também a participação em eventos e o apoio de atletas. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina Podcast. Acesse o site endorfinabr.com. Lá você conhece todos os convidados que já passaram por aqui, você consegue ouvir todos os episódios através do site e você se aprofunda nos assuntos conversados em cada um dos episódios. Se você curtiu, siga o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido. Se você ouve através da Apple Podcasts, deixe seu review e as suas estrelinhas. Isso ajuda o Endorfina a se tornar mais relevante e alcançar uma audiência cada vez maior. Acesse Endorfina BR no Instagram e mande seus comentários, críticas e sugestões. Lá você fica sabendo curiosidades e vê fotos interessantíssimas de cada um dos convidados que já passaram por aqui. Obrigado e até a semana que vem.